De pé, aproveitando que você está de pé, por favor, abra sua Bíblia no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Está carregando, né? Está carregando lá. Beleza, obrigado. Cara, o rapaz vai falar, não confia na gente não, né, Douglas? Confio sim, fica tranquilo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 ao 9. Quero fazer uma nota de agradecimento, como de vez em quando a gente faz, esporadicamente eu sempre gosto de fazer uma nota de agradecimento. Todas as pessoas que trabalham na igreja, que fazem deste culto uma realidade. Não sou eu, irmãos, que faço nada ser real sozinho. Nós temos diáconos, diaconisas que ficam lá fora recepcionando os carros, cuidando das pessoas lá fora. Diáconos, diaconisas aqui dentro nos ajudando, trabalhando para ajudar, irmãos. O pessoal que toca aqui na frente, que canta. Pessoal do som, eu sempre falo do pessoal do som, porque a galera do som tem um peso importantíssimo no culto. Tudo isso, todos vocês, eu quero agradecer de todo o coração. Que Deus os abençoe e continuem assim, sendo servo do Senhor como vocês são, em nome de Jesus. Capítulo 2, verso 6 de 1 Coríntios. Vamos ler do 6 ao 9, tá? Rapidinho, olha só. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. A palavra perfeitos aqui, só para não ficar nenhuma dúvida, na tradução da Nova Versão Internacional, ela surge como maduros. Ali, entretanto, falando sobre entre os maduros, perfeito, obrigado. Ali está uma tradução diferenciada, mas a palavra perfeito, perfeição e maturidade, ela anda, irmãos, de maneira muito intercambiável no Novo Testamento por causa da tradução grega. Então, quando você escuta sobre perfeição, sede vós perfeito como vosso Pai é perfeito, essa perfeição tem correlação com a maturidade, tá? E ele continua dizendo assim, ó, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo, que se aniquilam. Vou voltar de novo, verso 6. Falamos sabedoria entre os perfeitos, ou maduros, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo que se aniquilam. Não falamos a sabedoria de Deus, verso 7. Não, vírgula. Falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu. Preste muita atenção nisso. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu. Veja que privilégio que nós temos. Pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Verso 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém, e bendito seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua presença, meu Deus, pela tua palavra, que é rica, Senhor Deus, é rica, Senhor, em bênção, em entendimento, é rica, Senhor Deus, no conteúdo que precisamos para viver bem, para andarmos segundo a Tua graça, para mergulharmos mais profundamente no Teu amor, meu Deus, todos os dias. Ajuda-nos a compreender a Tua vontade por meio da Tua palavra, Senhor. Como disse o salmista, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja a glória por amor da Tua benignidade e da Tua bondade. Pai, nós oramos no nome de Jesus, fala conosco, e assim nós te agradecemos. E todos disseram... Amém. Segure tua Bíblia com força e declare bem forte comigo. Diga, esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Meu coração está preparado, minha mente alerta para receber, diga, a inerrante, indestrutível e poderosa palavra de Deus. Declaremos, eu nunca mais serei o mesmo a partir de hoje. Em nome de Jesus, eu creio. Amém. Tome, por favor, o teu assento. Mais uma vez, damos as boas-vindas a todos que nos visitam. Que Deus abençoe tua vida, visitante. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. E a minha oração é para que Deus também fale com todos vocês, assim como falará conosco, com certeza, em nome de Jesus. Primeiramente, antes de qualquer outro detalhe que eu poderia enumerar nessa mensagem, eu preciso que você entenda um ponto-chave nas Escrituras Sagradas. E esse ponto
é o fato de que a sabedoria, ela é uma chave. Não é inteligência, a sabedoria. A sabedoria, de acordo com as escrituras sagradas, eu poderia sem nenhum medo de errar dizer que a sabedoria é uma chave que abre portas para dimensões da vida sobrenaturais, de mudanças sobrenaturais, de transformações significativas, de mudanças tremendas que podem acontecer na nossa vida à medida que nós estamos dispostos a fazer o possível para adquiri-la. E essa sabedoria não vem do homem, não vem de uma graduação universitária e nem de uma pós-graduação, ou seja, qual for o nível educacional da pessoa. A sabedoria não vem, irmãos, por livros que você lê. A sabedoria não vem por esses meios. A sabedoria vem de Deus. Somente Ele pode nos fornecer tal sabedoria essa do qual a Bíblia fala, que é capaz de dar ao homem uma condição de ter uma vida plena, sem a menor necessidade de qualquer outro fator na sua vida, a não ser a sabedoria de Deus para curar os seus dilemas pessoais, para lidar com os seus problemas, lidar com as relações conflituosas e tantas outras coisas infinitas que eu poderia enumerar aqui hoje. Existe uma correlação entre a sabedoria e a inteligência, mas eu costumo dizer o seguinte, embora haja algumas controvérsias teóricas sobre esse pensamento, a diferença entre a sabedoria e a inteligência não é muito difícil de você categorizar, porque a inteligência é uma habilidade mental que o sujeito tem em determinadas coisas ou em determinados assuntos. Tem pessoas que são extremamente inteligentes em matemática, pessoas que desenvolvem um perfil de inteligência absurdo em certas áreas da vida, pessoas que são inteligentes em termos discursivos, em várias outras áreas que eu poderia dizer, mas a inteligência, ela não consegue dar à pessoa ou não consegue permitir que no homem seja dado ou surja o efeito que é o efeito que somente a sabedoria pode dar. Porque a inteligência, irmãos, preste muita atenção nisso, a inteligência, ela não te ensina a ponderar as coisas. A inteligência não te ajuda quando você precisa ponderar uma situação e tomar uma decisão com assertividade, embora ela te ajude nisso, somente a sabedoria te dá lá equilíbrio para você tomar a decisão certa. Há pessoas extremamente inteligentes, mas inteligentes, muito inteligentes mesmo, que chegam, irmãos, a assustar. Mas são pessoas, irmãos, que não têm sabedoria. Eu lembro que eu conheci muitas figuras importantes na universidade, figuras importantes que você inclusive já viu na televisão e que foram meus professores lá. Mas quando, não esse que eu estou dizendo especificamente, estou falando sobre as figuras importantes, mas mesmo no meio deste âmbito de tanto conhecimento, de tanto estudo e doutorado e mestrado e doutor daqui, doutor de lá, no meio de tudo isso, irmãos, eu consigo perceber que a inteligência não é o suficiente. Não é o suficiente, porque são pessoas que são capazes de tomar decisões e defender certas ideologias que assustam qualquer sujeito. E você se pergunta, mas como é que essa pessoa, tão inteligente, por quê? Ela não tem sabedoria, ela não entende o que é sabedoria. Isso, irmãos, já consegue nos dar uma ideia de como dicotomizar as duas coisas, como dividir as duas coisas, sabedoria e a inteligência. Olha o que diz em Provérbios capítulo 3, verso 13 ao verso 15. Olha só. Você vai acompanhar a leitura desse texto comigo lá na projeção, tá bom? Se tiver alguma coisa diferente ali, me perdoem, irmãos, nós estamos fazendo alguns ajustes ali, mas eu acho que vai estar bem igual ou bem parecido, tá? O versículo de número 13 até o versículo 15, o escritor de Provérbios aqui, Salomão, ele está falando a respeito do valor da sabedoria. No versículo 13 ele diz assim, ó: bem-aventurado o homem que encontra a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Conhecimento aqui, ele é exatamente o que ele está querendo dizer, conhecimento mesmo. Mas ele começa o discurso dele falando sobre a sabedoria. Bem-aventurados, felizes, são aqueles que encontram, é o homem, quando fala sobre homem é gênero humano, homem e mulher, por isso não fala gênero humano, fala sobre homem, irmãos, é gênero humano, tá?
encontra sabedoria e o homem que adquire conhecimento. No verso 14, pois ela quem? A sabedoria. A sabedoria é mais proveitosa do que a prata e dá mais lucro do que o ouro. Você percebe, irmãos, qual é a necessidade de ponderação do que de fato tem valor na vida? Quando Salomão está falando sobre esse assunto, ele tinha gabarito para isso, ele tinha moral. Porque o que Salomão vivenciou na sua vida desde o momento em que ele assumiu o trono de Israel, foram períodos de altos e baixos tremendos. E esses altos e baixos da sua vida, embora ele tenha sido considerado o homem mais sábio da terra, mais sábio, porque quando ele foi assumir, irmãos, o trono de Israel, ele pediu assim: Senhor, eu não quero riqueza, não quero fama, não quero dinheiro, eu quero sabedoria para administrar o reino de Israel. Quando ele fez essa oração, Deus disse a ele assim: porque você não pediu riqueza, você não pediu fama, você não pediu outra coisa, você pediu sabedoria, é exatamente o que eu vou te dar. E não só isso, não houve, não há e não haverá no mundo uma pessoa tão sábia quanto você. Irmãos, Deus falou muito sério. Ele falou sério, como sempre fala. E quando ele deu essa palavra a Salomão, ele deu a Salomão um currículo necessário para que o livro de Provérbios pudesse hoje nos dar um respaldo daquilo que de fato representa cada uma das palavras de um homem que não era um homem comum, mas um homem que recebeu de Deus uma unção tal, de uma forma tão poderosa, que não houve, não havia e ainda não haverá nunca um homem tão sábio como foi o rei Salomão. E ele nas suas próprias palavras escreve: pois a sabedoria, no verso 14, é mais proveitosa do que a prata. Ele está falando sobre objetos de valor, sobre aquilo que tem valor monetário, físico, material. E ele diz que ela dá mais lucro do que o ouro. Procure uma pessoa sábia, ou melhor, encontre uma pessoa sábia e comece a analisar a forma como ele pondera as coisas. A sabedoria, ela te livra de vários problemas, vários. A sabedoria, ela isenta você de sofrimentos desnecessários. A sabedoria, ela vai tirar, ela vai permitir. Quando você se permite, irmãos, você tem que se humilhar diante dele para que isso aconteça. Não tem outro jeito. É humilhação, irmãos, mesmo. Entrega para que Deus te ajude. Não é uma vez só, me dá sabedoria, agora eu sou a pessoa mais sábia do mundo. É um exercício diário de oração e pedido, como o próprio Senhor Jesus disse no capítulo 6, verso 6 de Mateus. Quando orarem, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que te vê secretamente, o teu pai que secretamente te vê, ele te recompensará. Mateus capítulo 6, verso 6. Quando Jesus disse isso, irmãos, era justamente o que nós precisaríamos entender quando nós precisamos pedir alguma coisa para Deus. Mas antes de você pedir riqueza, e talvez é o que você precisa ouvir nessas primeiras semanas de 2020, pedir para Deus contas pagas, não, pede sabedoria. Depois você ora pelas contas serem pagas, mas pede sabedoria primeiro, para você lidar com as situações da sua vida. Eu vou falar, irmãos, taxativamente sobre este assunto no nosso projeto de vida, no dia 6, 7, 8 e 9. Eu não sei qual dia que vai ser, mas sobre este assunto relacionado à administração, sermos mordomos de Deus aqui nessa vida. Não é fácil, irmãos, mas tem um caminho para você ser feliz. Tem um caminho não para você ser rico, como muitas pessoas foram chamadas para ser ricas, irmãos. Tem gente que tem dinheiro, é rico mesmo e prospera de uma forma incrível, que não dá nem para entender. Mas muitos de nós, irmãos, o que nós precisaríamos na vida, na verdade, era só compreendermos que é necessário um pouco mais de sabedoria para lidar com aquilo que foi colocado nas nossas mãos. Mais sabedoria para lidar com a tua mulher que tem um temperamento difícil, mas ela tem que mudar, mas e você? Mais sabedoria para lidar com esse homem difícil, ele não tem muitas qualidades. A sabedoria vai te ajudar a ressaltar as qualidades dele e amenizar os seus defeitos, que são os elementos destrutivos da tua relação. A sabedoria, ela é a única que te dá a condição de você reestruturar, ressignificar a tua mente para potencializar as qualidades da pessoa e amenizar os efeitos destruidores dos defeitos ou das fragilidades dessa pessoa com quem você vive, seja teu filho, tua esposa, teu amigo, teu pai, tua mãe, tua sogra, teu sogro. E você começa a ver a vida de uma maneira diferente.
Você começa a entender que as coisas não funcionam só do teu jeito porque você está certo. Não, a sabedoria te dá a condição de compreender a si mesmo. Você olha no espelho da tua alma e você consegue ver quem você é. Você entende o quão frágil você é. Você compreende que você não é melhor que o outro por causa do teu status, por causa do teu estudo, por causa do teu dinheiro ou por causa de qualquer outra coisa. Você entende que você é tão frágil como qualquer outra pessoa. E a sabedoria te dá a condição de se ver de maneira bem transparente, sincera e límpida. No versículo 15, ele não para, irmãos, por aí. Olha como ele ressalta a importância da sabedoria, dizendo assim, ó, verso 15. Mais preciosa é do que os rubis e tudo que podes desejar. O que você deseja agora? Tudo que você pode desejar, seja lá o que for, não se compara a sabedoria. Esse último versículo é demais, né, irmãos? Olha só. Vamos ler todos juntos? Eu gostava quando o pastor Luiz Carlos fazia isso com o povo, irmãos. Eu vou fazer igual assim também. Vamos lá. Olha lá, todo mundo junto e nós vamos ler junto para você não esquecer o teor e o significado do que nós estamos aprendendo aqui agora, tá? Vamos lá, todo mundo junto. Mais preciosa é do que as joias, e nada do que possas desejar é comparável a ela. Nada que você desejar pode se comparar. A sabedoria humana? Não. A sabedoria que só Deus pode te dar. A sabedoria para administrar melhor as coisas que foram te dadas, sabedoria para você acalmar o teu coração quando as coisas não acontecem do teu jeito. E quer saber de uma coisa, irmãos? Paulo sabia muito bem disso. Paulo sabia muito bem o valor que a sabedoria tinha. Paulo sabia muito bem o valor que a sabedoria representava para ele, nesse sentido, e o que as pessoas precisavam entender sobre isso no texto que eu acabei de ler para você, de 1ª carta aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 6. E dentro deste raciocínio, irmãos, essa mensagem vai ser dividida em 2 partes, tá? Coloca lá parte 1, eu não errei não, viu, Doug? Você achou que eu tinha errado, né? É que eu escrevi o nome da mensagem e coloquei embaixo assim, ó, parte 1. Acho que ele pensou assim, o pastor escreveu isso aqui sobrando, mas não, era para colocar, tá bom? Pode colocar ali. Porque na semana que vem, irmãos, eu vou colocar a parte 2 para nós continuarmos falando sobre esse assunto, porque é muito importante, não tem como falar sobre isso num culto só. É muita informação, tá? Para você conseguir digerir bem. Eu vou falar sobre isso na quinta-feira, domingo de manhã e domingo à noite, porque o povo é diferente, então todo mundo merece ouvir a palavra do mesmo jeito, tá bom? Eu não quero ser injusto, a não ser que eu não possa pregar. Outra pessoa esteja aqui, é diferente, tá bom? Mas estando eu pregando, eu vou falar sobre o mesmo assunto, tá bom? Obrigado, Douglas. Parte 1, muito bem. Paulo entendia sobre esse assunto e por essa razão ele abordou isso de forma tão clara, explícita e tão simplificada, porém muito profunda. Ele explora o assunto, irmãos, e dá continuidade até o versículo 16, e nós vamos continuar isso na semana que vem, tá? Mas hoje eu quero fazer algumas considerações elementares sobre esse primeiro passo, que é o assunto relacionado à vida que se encontra, que reside na sabedoria divina. Primeira consideração que eu gostaria de fazer com você. Diga comigo assim, ó. Deus, vamos lá, irmão, exercitando a tua voz, tuas cordas vocais. Diga, Deus tem um caminho diferente do meu. A maneira como Deus trabalha, não tem como a gente entender. Não dá. Deus, ele faz algumas coisas, irmãos, que às vezes eu paro e fico pensando assim, peraí, mas como é que é isso aí? Por que ele quis que as coisas fossem assim? Mas a maneira como Deus faz as coisas, irmãos, é como se ele fosse tecendo uma obra perfeita de forma que aos olhos humanos é totalmente torto. Porque nós encaramos a vida diante de uma realidade métrica, intelectual. Nós olhamos a vida, irmãos, e encaramos a realidade que está ao nosso redor de forma, com base naquilo que é palpável, naquilo que nós sentimos, na nossa falível previsibilidade da vida. Quem consegue prever alguma coisa, irmãos? Ninguém consegue prever nada. E nós, dentro dessa concepção de previsibilidade equivocada, que na verdade não é previsibilidade, nós acabamos nos frustrando por perceber que Deus tem um caminho de fazer as coisas que lá na frente nós percebemos que aquilo que nós imaginávamos ser o certo
Para nós, que aquilo que nós imaginávamos, ou em outras situações, ser o errado, Deus não tinha que ter permitido, isso não poderia ter acontecido. Por que Deus permitiu que essa coisa ruim acontecesse? Nós só vamos entender um pouco melhor lá na frente, ou algumas dessas coisas, como disse Charles Swindoll em um dos seus livros. Leia Charles Swindoll, você não vai se arrepender. Como disse Charles Swindoll em um dos seus livros, há coisas que nós nunca vamos conseguir entender, mas repousa o nosso coração nas mãos de um Deus que sabe todas as coisas. Diga glória a Deus, irmãos. Repousa o nosso coração nas mãos de um Deus que conhece o passado, o presente e que tem nas mãos dele o futuro das nossas vidas. Quando, irmãos, eu paro para pensar que Deus tem um caminho diferente do meu, eu entendo que as coisas que Deus faz sempre vão me surpreender, ou na maioria das vezes vão me surpreender. É muito estranho. Por que Deus faz determinadas coisas? Não sei. Não sei, sinceramente eu não sei. Mas uma coisa eu digo para você, todos os dias eu agradeço a Deus pelas coisas que Ele está fazendo que eu não estou vendo, irmãos. Todos os dias eu faço isso, eu tento todos os dias exercitar isso na minha vida, porque é um exercício espiritual. Todos os dias, Senhor, obrigado, meu Deus, por aquilo que eu não entendo também. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que está acontecendo na minha vida. Obrigado por tudo que já aconteceu e pelas coisas que ainda vão acontecer. Mas nunca, irmãos, abrindo um parênteses rapidinho, nunca deixe de orar, pedindo para Deus guardar a tua vida, repreendendo o mal que de alguma forma tenta assolar a tua vida. Isso são tipos de orações que nós temos que fazer sim. Não é simplesmente dizer, Senhor, está na tua mão, o que acontecer está bom, se não está, não está bom. Não, você tem que aprender a pedir as coisas, orar a Deus e falar, Senhor, isso, irmãos, é um ato de sabedoria. Senhor, guarda minha família, Deus, quando eles saírem de casa. Senhor, eu não sei o que meu filho vai enfrentar quando ele pegar o ônibus e ir para a faculdade hoje. Eu não sei, meu Deus, o que pode acontecer. E se entra uma pessoa doida dentro do ônibus assaltando lá e acha que o meu filho reagiu e acontece alguma coisa. Você entende, irmão? Isso é coisa muito séria. É só um exemplozinho diante de uma infinidade de possibilidades. Nós precisamos orar, sim, com certeza. Mas aquilo que você não pode controlar, aquilo que não diz respeito a você, se são acontecimentos que você não pôde evitar, não, você não tem que questionar mais nada. Você tem que entender que Deus, por mais que tudo pareça tudo perdido, Ele consegue endireitar as coisas a partir do caos. Ele consegue. Só que eu preciso, irmãos, me apresentar a Deus do jeito que eu sou, do jeito que eu me entendo, entregando a minha vida, o meu coração, a minha alma e sendo sincero com Deus. Não dá para lograr Ele, tá, irmãos? Não dá. Você pode mascarar a tua realidade diante das pessoas. Eu posso, irmãos, de repente ser uma pessoa na tua frente e ser outra atrás de você. Mas Deus eu não posso enganar. Eu não posso enganá-lo. As nossas máscaras diante do Senhor têm que cair. Sabe o que acontece, irmãos? Nós começamos a viver uma vida livre de percalços desnecessários, de dores, irmãos, que são evitáveis, que poderia ter sido evitado. Você começa a viver uma vida livre disso tudo. E o teu coração começa a tomar um rumo diferente, inclusive nas tuas próprias decisões, que vão ser decisões assertivas, em nome do Senhor Jesus. O mundo está comprimindo você, tá? O mundo está comprimindo você. Mas é você quem tem que tomar a decisão de dizer, não, eu não vou fazer isso. Todo mundo está fazendo, mas eu não preciso fazer. Não, porque eu sei que o que Deus tem para minha vida é melhor do que isso. É melhor do que esse prazer momentâneo e tentador que a vida está me trazendo. Isso, irmãos, é o que de fato vale a pena. Em 1 Coríntios capítulo número 1, um pouquinho antes do texto que nós lemos, eu gosto muito desse texto, irmãos, e vou explicar a razão pela qual eu gosto tanto desse texto. No versículo de número 27 diz assim, ó, mas Deus, capítulo 1, verso 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele não está falando aqui sobre sabedoria no sentido do que eu estou pregando, tá? É só para você entender que a sabedoria do qual ele fala no versículo 27, é sabedoria do mundo. Sabedoria que o mundo acredita ser a melhor sabedoria que existe. O entendimento, a compreensão, a maneira deles. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Quando eu falo para você isso, eu quero voltar só um pouquinho no que eu estava dizendo agora há pouco, sobre a maneira como Deus faz as coisas, você não consegue entender. Deus vai usar coisas simples para mostrar para você que Ele é Deus, seja no meio de algo, de uma magnitude maior, ou diante de algo que você considera insignificante. Algumas pessoas não sabem, irmãos, mas o histórico dessa igreja passou por situações muito coerentes com a realidade do que eu acabei de ler. E vou ler só os outros 2 versículos para você entender
aonde é que eu quero chegar, já vou comentar rapidinho, porque no versículo 26, 27, ele diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, confundindo as sábias. No versículo 27 diz assim, versículo 28, perdão. Deus escolheu as coisas vis. Coisas que você olha e fala assim, que significado tem isso? Para que isso serve para mim? Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. E no verso 29 ele termina dizendo assim, ele dá a razão pela qual Deus faz isso. Para que ninguém se glorie diante dele. Ele confunde as coisas, no nosso entendimento. Para ele, irmãos, é linear e perfeito. Mas ele confunde as coisas, irmãos, para nós é muito confuso, porque nós não entendemos as coisas. Eu já contei isso aqui, mas vou falar rapidinho, porque algumas pessoas talvez não saibam essa história. Mas alguns anos atrás, muitos anos, na verdade, acho que uns 10 anos atrás já, bem antes de nós abrirmos a igreja aqui, eu lembro que eu estava num impasse violento, terrível na minha vida, irmãos. Foi um impasse assim. Era uma angústia tão grande. Eu gosto de ser muito sincero, irmãos, sobre as coisas que eu já enfrentei, para as pessoas entenderem que elas não estão sozinhas nos seus dilemas. E que tudo é possível àquele que crê. Glória a Deus, diga glória a Deus, irmãos. Tudo é possível. Eu gosto de contar, irmãos, para as pessoas entenderem que muitas vezes o nosso testemunho, como o casal aqui, né, a Jorge e a Débora contaram o testemunho, e muitas outras pessoas testemunham, é importante para nós entendermos que não somente nós passamos por situações difíceis, mas outras pessoas também já passaram e venceram. Olha só, quando eu estava lá no pastor Luiz Carlos Alves, trabalhando com ele, lá em Santa Felicidade, eu saía daqui até lá, voltava praticamente todos os dias, uma canseira terrível. Era algo, irmãos, muito difícil. Tinha dia que eu tinha o mês da unção no lar lá, que era em maio. Eu não tenho como esquecer essa data, irmãos, olha só. Eu saía de casa às 6 horas da manhã e eu ia para lá. Tinha dia que eu ficava, irmãos, eu saía de uma casa e entrava na outra. Das 9 da manhã até as 9 da noite. Ah, só para ungir a casa? Vai na casa de alguém ungir, orar lá para você ver expulsar demônio, essas coisas. Pra você entender o que é isso. Só para você entender, irmãos, a dimensão da coisa. E eu ia em casa sozinho, irmãos, sozinho. Minha esposa trabalhava, como trabalha até os dias de hoje. O ministério, irmãos, muitas visitas, muitas coisas eu tenho que fazer sozinho. E naquela época não era diferente. E eu, irmãos, ia lá na casa da pessoa, e não era só chegar e passar o óleo na turma e ir embora. Era sentar, era ouvir. Eu já fazia, irmãos, antes de me formar em psicologia, eu já fazia trabalho de psicólogo. Não trabalho de psicólogo, porque não trabalhava reestruturação psíquica, mas o trabalho de ouvir as pessoas. E eu sentava ali e ouvia as pessoas falar, irmãos, e falava, e chorava, e falava. Pastor, agora ora por mim. Eu orava pelas pessoas, irmãos. Muitas vezes dava uns tremelique, algumas coisas aconteciam esquisitas na casa. A gente orava e ia embora. Eu chegava em casa e eu estava tão cansado, irmãos, que eu estava sem coragem de tomar banho. Sabe o que é isso? Você fala assim, não, acho que eu vou dormir e tomar banho amanhã de manhã. Você passou por isso ou não? Tão cansado que você está? Era desse jeito. Foi um período muito difícil. E nesse período que as coisas se apertaram, aconteceu uma situação muito difícil para mim lá. E eu disse assim, não dá mais. Não dá mais. Chega, acabou. Mas não foi Deus que te chamou? Mas eu não aguento mais. Não interessa se é Deus que me chamou. Eu não aguento mais. Eu cheguei nesse ponto, irmãos. E lembro que quando a gente estava para sair, já tinha conversado já com o meu antigo emprego, onde foi meu primeiro emprego, no laboratório de análises clínicas, eu pedi para voltar, eles ficaram muito felizes, tem que voltar para trabalhar aqui e tal, no mesmo setor, aquela coisa toda. Mas eu não estava em paz, irmãos. Eu falei, Senhor, dá um jeito de falar comigo, meu Pai, pelo amor de Deus. Eu não consigo mais aguentar isso. Era muita angústia, irmãos. Chegava em casa, ficava pensando, se vou ou não vou. E o pastor dizendo, Ricardo, você tem certeza que é isso que você quer? Você vai voltar para a tua vida secular? E eu falei, pastor, não vai ter outro jeito não quero meu ministério não dá para mim. Aí naqueles dias, irmãos, aparece um pregador, irmãos, que eu nunca vi na minha vida. Um baixinho, muita gente não dava nada por ele. Sabe o Mercado Boni ali, irmãos? Quem mora que sabe o Mercado Boni? Do lado tem um circo ali, não tem? Faz sem cabeça, irmãos, só para saber que vocês estão me ouvindo. Tem um circo, não tem? E do lado do circo não tem um predinho tudo quebrado? Tem, não tem? Que mora ali perto. Aquele predinho quebrado era uma igreja. Uma igreja tão pequena, irmãos, que tem algumas pessoas aqui que o banheiro da sua casa é maior que aquela igreja. Algumas pessoas que o closet onde você guarda essas roupas é maior do que aquela igreja.
E a gente foi lá, irmãos, em hipótese alguma eu desmereci o valor da igreja, irmãos, porque eu aprendi desde pequeno a dar valor nas coisas. Meus pais me ensinaram isso. Não foi a igreja que me ensinou isso, foram meus pais que me ensinaram a dar valor para as coisas, a não discriminar ninguém. E a gente aprende isso na nossa construção de educação familiar. Mas não é desmerecendo em forma alguma, irmãos, mas você não dá muita coisa por coisas que são simples, é natural isso. A gente pensa assim, ó, da onde vai sair? Lembra quando comentavam de Jesus assim, ó, olha só, eles falavam assim, ó, sai alguma coisa boa de Nazaré, pelo amor de Deus? Jesus de Nazaré? E alguma vez saiu coisa boa de lá? Por quê, irmãos? Eles não acreditavam em Jesus, porque ele era de Nazaré. Da mesma forma, quando eu olhei, irmãos, e fiquei sabendo que nós tínhamos que ir lá, vamos lá, porque tem um homem lá abençoado, e Deus está usando ele, eu falei, meu Deus do céu, esse negócio de profecia não é comigo, mas vamos lá. Fui, irmãos, um pouco contra a minha vontade, já estava tudo certo de eu voltar. Quando a gente chega lá, irmãos, a família inteira foi no mesmo dia. Aquele homem, irmãos, eu estou falando isso para você entender que Deus usa as coisas desprezíveis deste mundo para confundir nossa cabeça, irmãos. Para mostrar para a gente que o valor não está naquilo que nós enumeramos como valoroso, mas o valor está nas coisas espirituais. Está naquilo que Deus dá valor. Eu tenho que valorizar o que Deus valoriza, irmãos, e não aquilo que eu imagino que socialmente deve ser valorizado. Quando a gente chega lá, irmãos, naquela simplicidade, aquele pastor, uma pessoa muito simples. De verdade, irmãos, sou muito simples. Ele falando, de repente passou para o outro, o louvor, o pessoal tocando ali, uma meninada nova tocando, irmãos, a gente percebe que eles estavam aprendendo a tocar e ajudando o pastor. E eu sentei ali, irmãos, fiquei, de repente, quando aquele homem começou a pregar, irmãos, ele me chama lá na frente. E ele falou tudo o que estava acontecendo comigo. Tudo. Chama meu irmão, chama meu tio, chama o outro, chamando um atrás do outro, irmãos, e nem sabia que a gente era da mesma família. Cada um num lugar diferente. Ele chamou todo mundo e falou assim, é o seguinte, ó. Ele me chamou, olhou nos meus olhos e falou assim, ó. Não foi você quem foi para lá. Eu te mandei para lá. Eu abri aquela porta para você. Irmãos, eu chorava igual uma criança. Dentro de uma igreja, irmãos, menor que esse altar. Dentro de uma igreja, irmãos, que talvez as pessoas que passavam ali não davam nada, mas aquela noite o fogo caiu naquele lugar. Glória a Deus, irmãos. Dá glória a Deus aí, irmão. Essa igreja aqui é pentecostal. Ela é pentecostal ainda, viu, irmãos? Não mudou não, tá? Só para vocês saberem que ela ainda é pentecostal. E dá um glória a Deus de novo aí, irmãos. Amém, irmãos. Continuamos pentecostais. Nós queremos ir batidos com o Espírito Santo. A gente faz barulho mesmo, tá? Aí o que aconteceu, irmãos? Olha só. Quando eu vim embora, eu já sabia para onde eu tinha que ir. Eu chorava muito, irmãos. Quando eu lembro, eu me emociono disso. Eu cheguei no pastor e falei para ele a situação. Ele falou, não, pode continuar aqui. A isso que aconteceu desencadeou outras coisas, irmãos, e eu saí na hora certa, não no meu momento, na hora de Deus. Eu saí daquele lugar, voltei para onde eu estava, daquele lugar algumas coisas aconteceram, e quando de repente, irmãos, essa igreja aqui foi levantada, essas portas estavam abertas, e aqui está você hoje, ouvindo eu pregar para a glória de Deus. Você entende, irmãos, qual é o processo da coisa? Nós não determinamos nada, nós temos que entregar as coisas, e quando nós tomamos decisões do nosso jeito, Deus nos surpreende da maneira que nós menos esperamos. Olha só, eu conheço, irmãos, muitos pastores de igrejas enormes, pastores, irmãos, de igrejas gigantescas, que quando eles querem que Deus fale com eles, sabe onde eles vão? Eles vão visitar igrejas pequenas. Por que isso? Porque Deus usa as coisas desprezíveis desse mundo para confundir as sábias. Deus muitas vezes usou pessoas, irmãos, para falar comigo, irmãos, que não conseguiam ler a Bíblia por serem analfabetas. E Deus usou a pessoa para falar comigo, irmãos. Como é que eu vou dizer não, mas eu quero que Deus use o doutor lá para falar comigo, o teólogo? Não. Não precisa, irmãos. O que Deus precisa é gente disponível nas suas mãos para Ele poder usar. E eu espero que eu esteja olhando para as pessoas disponíveis aqui hoje, em nome de Jesus. Não importa o teu nível educacional, o que você representa socialmente, se você é homem, se você é mulher, não importa. O que importa é que você, se tomar uma decisão na sua vida, Deus pode mudar radicalmente a tua realidade. Radicalmente. Em primeiro lugar, Deus tem um caminho diferente do seu. Já estou terminando, tá, irmãos? Em segundo lugar, termino com isso. Ele tem, e eu creio nisso, não tenho a menor dúvida, Ele tem algo infinitamente maior preparado para você. Olha, irmãos, o versículo de número 9, capítulo 2, verso 9 diz assim, ó, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, a percepção humana não é capaz de conseguir alcançar isso.
não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus preparou coisas grandes para você. As coisas, isso aqui não são coisas espirituais para um futuro, irmãos, inatingível, tá? Mas é algo palpável, presente e real na tua vida. O que você precisa, irmãos, pegando um gancho novamente com o testemunho que nós ouvimos aqui, é você se manter confiante e tranquilo. Embora todas as coisas talvez não estejam como você esperava, confiante e tranquilo, proativo, indo em direção ao que você planejou, ao que Deus tem para a tua vida, buscando a direção dele em tudo. E só espera o negócio acontecer. Porque, irmãos, quando Deus age, não tem nada nesse mundo que possa parar a ação de Deus. Se Deus tem um plano com a tua vida, o inferno inteiro pode se levantar contra você. Que Deus continue, irmãos, estável no que Ele é, no que Ele representa. Trabalhando, agindo e fazendo as coisas acontecer no seu tempo e da maneira dele, em nome do Senhor Jesus. Quando recebem isso, digam amém. Coloque de pé, por gentileza, porque o nosso tempo já acabou. Se coloque de pé, por favor. Coisas grandes estão para acontecer. Eu declaro em nome de Jesus que a tua vida vai ser muito próspera esse ano. Vai ser próspera. Eu não sei o que você está esperando de Deus. O que você tem nas mãos para fazer, faça exatamente conforme as forças que você tem. Mas faça, não é ficar parado, é fazer. E espere o melhor de Deus acontecer na tua vida. Eu sinto, irmãos, uma necessidade de falar sobre isso hoje. Por isso eu vou falar rapidinho. Submeta-se a Deus para que Ele te ajude a ser um administrador melhor das coisas que você tem. Submeta-se a Deus. Você vai dar o teu passo exatamente de acordo com a sua perna. Quando eu falei agora há pouco aqui, irmãos, que o mundo está esmagando as pessoas, ele está mesmo. Está chegando uma hora que eu estou vendo que a gente está ficando sem saída. Fique de pé um pouquinho, irmão, já vou terminar rapidinho, já vamos orar daqui a pouquinho. A gente está ficando sem saída, irmãos, está de um jeito a coisa. Mas só que tem um jeito sim, tem um jeito de você conseguir se safar dessas tentações malignas que vêm sobre a tua vida. É você tomar uma decisão séria em relação a Deus e deixar Ele ser o Senhor que te ajuda a administrar o que você tem, seja lá o que for. Ele te ajudar. E dizer, filho, vai por aqui. Filho, você não precisa disso. Irmãos, aconteceu uma coisa que me assustou essa semana. Vou falar rapidinho, assustou de verdade. Eu fui fazer uma viagem, irmãos, que eu já estava planejando com a minha família. Planejei lá atrás, irmão, já estava tudo pago, bonitinho. Porque, irmãos, quando eu vou fazer alguma coisa, eu procuro fazer, deixar tudo certo antes, para quando eu vou fazer, eu não precisar gastar com mais nada. Mesmo que demore, irmãos, mas é melhor. Não sei se você concorda comigo, mas você pelo menos faz as coisas em paz. E eu saí de casa, você vai entender porque eu estou falando isso. Eu saí de casa, eu esqueci o meu cartão de crédito. Eu tenho um cartão de crédito lá que serve, irmãos, para poder fazer alguns tipos de coisas lá que tem que fazer, que tem que ser com cartão. Mas eu evito ao máximo usar crédito, crediário, eu não uso essas coisas. Eu tenho um pensamento, irmãos. Se tem, compra. Se não tem, não compra. Isso, irmãos, já é um pré-requisito muito bom para a gente aprender a administrar melhor nossas coisas. Vou falar sobre isso com muito mais afinco e propriedade e vou descortinar isso de maneira muito mais profunda no projeto de vida, tá? Mas estou só dando uma pincelada rapidinho. Olha o que me assustou. Quando eu chego lá no meu destino e a gente ia alugar um carro, poder dar uma passeada lá, eu, irmão, já tinha pago o carro. Estava tudo certo, era só chegar lá, pegar o abençoado e sair. Sabe o que eles me pediram? Eu não sabia. Eles me pediram um calção, irmãos, no cartão de crédito de R$500. Quem já viajou e sabe que precisa disso. Eu tinha feito uma vez, mas nem lembrava, irmãos. Eu falei para você, mas eu não tenho cartão de crédito aqui. Eu não trouxe. Eu trouxe cartão de débito e trouxe dinheiro. Ela olhou para mim e falou assim, eu não poderia liberar o carro. E foi meio grossa ainda, irmãos. Foi grossa, moça. Tem gente que é grossa, né? Poderia ser um pouco mais simpática. Mas enfim, que Deus abençoe ela. Mas ela, irmãos, não foi muito querida, não. Eu falei para ela assim, mas espera uma coisa. Eu acho que eu não estou entendendo. Você quer? Não. Se você não passar o teu cartão de crédito com o valor de tanto, eu não posso liberar. Falei, então não tem como pegar. Ela disse, não. Falei, puxa vida, rapaz. Quer dizer que você tem um cartão de débito na mão, você não pode fazer nada. Você pode ter 1 milhão na sua conta. Se não tiver o cartão de crédito, não adianta nada.
Eu tive que ir para uma outra locadora lá, irmãos, deu um problema sério lá, mas deu certo, a gente saiu e deu certo. E fomos para lá, e quando a gente volta de lá para o aeroporto, chega no aeroporto ali, eu levando a mala para fazer o despacho. Despacho, meu Deus, desculpa falar. Mas é despacho, tá? Despacho. Despacho da bagagem. Língua portuguesa é um problema. Vou falar essa palavra em inglês, tá, irmão? Aí diferencia uma coisa da outra. Levei a mala para poder fazer o despacho dela. Quando a gente chega ali, aí você já imagina aquele monte de coisa ali, galinha, vela, arroz, pipoca no meio. Não tem nada a ver, tá? É a mala. E quando eu chego ali, o rapaz falou assim para mim, só para dar um aviso para você, se você precisar despachar ela, você vai ter que pagar um valor. E outra coisa, não aceitamos dinheiro e nem débito, tem que ser em crédito. Eu falei, você está brincando comigo? Você está brincando comigo? Irmãos, isso é uma piada. Mas eu não uso cartão, eu não quero usar crédito. Eu tenho pago. Está aqui o dinheiro que eu guardei bonitinho, eu vou pagar, eu não quero usar. Mas você vai ter que usar. Você percebe o que o mundo está fazendo com a gente, irmãos? Você percebe? Não sei se você notou. Eles querem te comprimir. Mas eles têm os seus motivos. Mas espera aí, irmãos. Tem os seus motivos por quê? Eles querem enclausurar você. No quê? Numa vida que gira em torno de crediários, juros infernais que vão acabar com a tua vida. Quando eu falo, irmãos, sobre a gente aprender com Deus a administrar, eu não estou dizendo para você que eu sou perfeito em tudo isso. Não. Já errei muito na vida, irmãos, e errei muito para hoje poder acertar. Mas nós podemos, irmãos, muito bem viver uma vida tranquila, sem nos preocupar. Imagina você viver uma vida sem se preocupar com dinheiro. Pensa. E não adianta você ser dizimista fiel. Mas eu sou dizimista para não me preocupar com dinheiro. Esquece isso. Você vai ser dizimista fiel e viver endividado, porque você não se permite aprender a administrar o que você tem. Mas, irmãos, Deus vai ensinar você a administrar melhor em nome de Jesus. E você não vai cair na falácia desse mundo. Se precisa usar, tudo bem, o mundo está te comprimindo, use lá, irmãos. Eu nunca mais viajo sem levar cartão de crédito na minha vida, por causa desse problema, tá? Vou ter que levar agora. Só que quando, irmãos, eu penso nisso, não é para eu fazer outras coisas necessárias, não. É por uma questão de necessidade. Mas espera aí, eu vou fazer de tudo para não usar isso aqui. Sabe, irmãos, eu não quero ser moralista com você, de forma alguma, me perdoe, eu não quero ser invasivo nas suas ideologias pessoais. Por favor, eu respeito muito você, como sei que você me respeita. Mas você está percebendo que está te levando para um lugar onde não tem volta. Você não está conseguindo sair mais, viu? Deixa Deus te ensinar, Ele vai te ensinar a melhor forma de fazer isso aí, em nome de Jesus. Feche teus olhos um pouquinho, irmãos. Eu sinto uma necessidade muito grande de orar por você nessa área. Eu não sei porquê, não conheço sua vida, mas Deus conhece. Meu Deus, eu quero terminar esse culto primeiramente orando por essa área, Senhor Deus, que já durante a tarde isso queimou no meu coração. Senhor, as pessoas que estão aqui, ó Deus, que não sabem o que fazer, que estão vivenciando lutas terríveis, profundas, e se perguntando, meu Deus, o que eu faço, para onde eu vou, meu Deus? Abre uma porta para mim. Meu Deus, abre a porta sim, Pai. Faz teu milagre. Eu creio no poder da oração, meu Deus. A oração tem poder para mover montanhas, sim. A nossa fé tem esse poder, Pai, quando nós cremos. Mas, meu Deus, ensina-nos a não cair, meu Deus, nos laços deste mundo. Mas sermos diferentes, meu Deus. Não, isso não nos fará melhor que os outros, não. Mas nos fará mais seguros, Pai, do que temos. Para darmos passos com segurança. Quando nós viermos à Tua presença entregar nossos dízimos e ofertas, vai ser feito tudo com tranquilidade, Pai. Sem aperto, sem desespero, mas fazendo com gratidão, porque também temos aprendido a ser bons administradores. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, eu oro pela Tua igreja, Pai. Não importa quem sejam, meu Deus. Daqueles que talvez são os que têm uma rentabilidade maior ou menor, não importa, isso não define o valor de ninguém. Mas eu peço que em cada realidade contextual, social, financeira, a Tua mão entre agora, ó Deus, com uma ação miraculosa, curando, sarando as finanças, a casa, o lar desta pessoa, para que cada um, Senhor Deus, possa viver em paz, dormir tranquilo, Senhor, e poder desfrutar de uma vida muito mais saudável. Em nome de Jesus, nós oramos, meu Deus, cremos no Teu poder, na Tua autoridade, e assim nós te agradecemos para a Tua glória. E todos disseram, vamos aplaudir o Senhor Jesus, aplauda Ele.